Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro do nosso Guia das Eleições 2024. Eu sou Fabrício Correia, consultor de marketing político, e estou aqui para te ajudar a desenvolver, a criar o seu projeto político para vencer as eleições deste ano de 2024. Lembrando que as eleições acontecerão no dia 6 de outubro, em primeiro turno, em todo o país, e o segundo turno ocorre no dia 27 de outubro, mas para aqueles municípios que teremos mais de 200 mil eleitores. O Guia das Eleições é um projeto que visa te ensinar e te ajudar a criar diversas estratégias, a criar também conteúdos para que você possa atrair a atenção do seu eleitor e principalmente melhorar sua reputação política. Por isso que nós estamos desenvolvendo diversos conteúdos para te ajudar. Lembrando que, caso você queira fazer o download de um e-book sobre as eleições de 2024, você tem um link nessa página, o qual você pode clicar e solicitar de forma gratuita o envio desse e-book. Ou pode me mandar um WhatsApp também no telefone 19 99961 9869. E o nosso encontro de hoje é para falarmos sobre desincompatibilização. É um tema muito importante, um tema que gera muitas dúvidas, em diversas pessoas, a desincompatibilização eleitoral, porque é um processo que os servidores públicos, principalmente, eles têm que ficar atentos, porque eles precisam se afastar em determinados prazos, a depender também de quais os cargos que eles vão disputar. Então nós queremos fazer esse encontro de hoje exatamente para explicar para vocês sobre a desincompatibilização, quando que cada cargo tem que se afastar, para qual cargo ele vai concorrer. Então é uma aula importante para a gente falar desse assunto. Hoje sobre desincompatibilização eleitoral, que é um processo pelo qual a pessoa que ocupa determinados cargos públicos ou exerce certas funções, elas devem se afastar temporariamente de suas atividades para se tornar elegível em uma eleição. Esse afastamento é necessário para garantir principalmente a igualdade de oportunidade entre os candidatos e evitar abusos de poder durante o período eleitoral. Então esse é o principal objetivo da desincompatibilização, manter a igualdade de oportunidade para os candidatos e evitar esses abusos de poder para os agentes que ocupam cargos públicos. E esses cargos e funções que exigem essa desincompatibilização, ou seja, o afastamento, eles podem variar de acordo com a legislação eleitoral de cada país. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação que é a Lei Complementar 64 de 1990 e depois temos outras normas eleitorais publicadas pelo TSE que também foram regulamentando quais são esses prazos, cargos que as pessoas devem se afastar para concorrer à eleição, na lei da inegibilidade. Então, alguns exemplos, antes da gente entrar de forma bem específica dentro desses cargos, vamos para alguns exemplos. Por exemplo, quem ocupa o cargo executivo, os prefeitos, governadores, presidente da República também, eles geralmente precisam se afastar do cargo em um prazo determinado antes da eleição para concorrer a um outro cargo. Por exemplo, o governador que pretende se candidatar a senador, a deputado, apesar que é muito difícil um governador voltar a ser candidato a deputado, mas se candidatar a presidente da República, ele tem que se afastar. O mesmo acontece com o prefeito. Na eleição municipal, como é o caso desse ano, nós não teremos tanto isso, de governador se afastando ou de prefeitos tendo que se afastar para concorrer a um cargo de vereador. Isso dificilmente vai acontecer. Já os servidores públicos que desejam se candidatar a cargos eletivos, eles podem precisar se afastar de suas funções temporariamente. E aí vai variar de acordo com o cargo que ele ocupa hoje, a função que ele exerce, e a função que ele pretende exercer, o cargo que ele pretende ocupar. Por exemplo, vai haver casos, e você vai ver daqui a pouco na tabela que nós vamos falar, se o servidor ele for concorrer para prefeito, ele tem que se afastar 6 meses antes. Mas se ele for se candidatar para vereador, ele precisa se afastar talvez 3 ou 4 meses antes. Então tem essa variação também. Membros do Poder Judiciário e também do Ministério Público também eles têm regras específicas para isso. Em alguns casos até de exoneração. Eles têm que pedir a exoneração daquele cargo que ele ocupa se ele quiser ser prefeito, por exemplo.
Imagina, o juiz pedir exoneração do cargo de juiz para concorrer a prefeito. Mas a lei ela é clara sobre essa questão. E os dirigentes de entidades, que são os líderes sindicais, empresariais e outras organizações, eles também podem ser obrigados a se desincompatibilizar para concorrer a cargos políticos, dependendo aí do cargo que ele ocupa. Então, em síntese, a desincompatibilização ela é uma medida que busca assegurar a lisura do processo eleitoral, evitando principalmente que candidatos utilizem de suas posições para obter vantagens indevidas. Candidatos que não observarem esses prazos e condições de desincompatibilização, eles podem ter as suas candidaturas impugnadas. Fabrício, beleza. Eu já sei que é desincompatibilização, eu já sei que eu tenho um prazo específico, eu sei que dependendo do cargo que eu vou ocupar, eu também preciso me afastar de acordo com aquele prazo. Mas e aí, quais são os cargos? E aí, gente, o que eu vou falar para você? Depois você vai me mandar também no WhatsApp, fala, Fabrício, eu quero lá a tabela de desincompatibilização. Eu vou te enviar ela gratuitamente, não tem problema nenhum. Mas aqui nós vamos falar também sobre esses prazos, já trazendo para vocês quais são esses prazos de desincompatibilização, para que vocês possam ficar atentos. Essa planilha está disponível também na Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais, então é a Confederação Nacional, a qual disponibilizou essa tabela, e ela também está disponível dentro das normas legais do TSE. Então vocês vão perceber que existem cargos que vão até se repetir algumas funções, mas é porque está na tabela. E aí eu digo para você o seguinte, e é importantíssimo que você fique atento a essa informação que eu vou te dizer agora sobre desincompatibilização. Preste muita atenção. Se você ocupa um cargo público, é servidor municipal, converse com o advogado do seu partido, pois há muitos casos de pessoas que ocupam um cargo no papel, no contrato, mas acabam exercendo outra função. E é importante você ficar atento a isso, porque se você exerce uma função, mas documentalmente você tem outra, isso pode ser problema para você. E aí o advogado do seu partido aí no seu município é quem vai te explicar qual a melhor forma de você proceder diante desta situação. O que eu vou te passar aqui são os cargos que estão em documento, aquilo que você está com o seu contrato, aquilo que você está no seu holerite, vamos dizer assim. Mas eu sei que em muitos municípios do Brasil nós temos servidores que estão lotados em uma área, mas acabam exercendo uma outra função. E aí o advogado do seu partido é quem vai te dizer se você vai seguir o documento ou aquela função que você exerce. Beleza? Então vamos lá. Fabrício, quais são os cargos então e os prazos? O que está disponível nessa tabela? O administrador de empresa de economia mista destinada à exploração de transporte urbano, que tem como acionista majoritário o município. Se ele vai concorrer para prefeito ou vice, 4 meses, para vereador são 6 meses. O administrador de entidade representativa de classe, 4 meses para ambos os cargos. O administrador de mercado público municipal, 3 meses, ambos os cargos. O advogado-geral da União e o consultor-geral da República, ele tem que se afastar 6 meses antes, mas com pedido de exoneração. O agente censitário do IBGE, são 3 meses, ambos os cargos. Agente comunitário de saúde, 3 meses em ambos os cargos. O agente de polícia, também são 3 meses. Agente penitenciário, 3 meses. O assessor de bancada não efetivo, 3 meses. Auxiliar de enfermagem, 3 meses. Autoridade policial, 4 meses para prefeito, 6 meses para vereador. Autoridades civis, da mesma forma, 4 meses prefeito, 6 meses vereador, assim como autoridades militares e autoridades policiais. Chefe de delegacia de polícia rodoviária federal, 4 meses para prefeito e vice e 6 meses para vereador. O chefe de departamento de divisões, o servidor municipal, 3 meses em ambos os cargos. Chefe de divisão de unidades escolares, também são 3 meses. Chefe de seção de tributos, 4 meses para prefeito e vice e 6 meses para vereador. O chefe de unidades escolares da prefeitura, 3 meses em ambos os cargos.
O chefe de órgãos de assessoramento direto civil e militar da Presidência da República, exoneração 6 meses. O chefe de órgão de assessoramento de informações da Presidência da República, também exoneração e 6 meses. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, também exoneração e 6 meses. O prefeito, que vai buscar uma reeleição, não há necessidade de afastamento, assim como o vice, assim como também os vereadores. O chefe da repartição municipal do DETRAN, 6 meses. Chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, também são 6 meses, mas com exoneração. Chefes do Gabinete Civil e Militar do Governo do Estado e do Distrito Federal, dentro do mesmo Estado, né? Caso ele vai concorrer dentro do mesmo Estado, exoneração e 6 meses antes da eleição. O comandante da Polícia Militar, 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. O comandante do Distrito Naval, região militar e zona aérea, dentro do mesmo estado, exoneração e 6 meses. Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, também 6 meses e exoneração. O membro do Conselho Tutelar, são 3 meses. O coordenador regional do INAPS, 4 meses. Defensor público, 4 meses para prefeito e 6 meses para vereador. Delegado de polícia, 4 meses prefeito e 6 meses vereador. Os delegados ministeriais, 4 meses. Diretor da Fundação Hospitalar Municipal, 6 meses antes. Diretor de associações municipais, são 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Diretores de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas e fundação públicas mantidas pelo poder público, são 4 meses para prefeito e 6 meses para vereador. O diretor de banco estadual, 4 meses prefeito, 6 meses vereador. Diretor de empresa pública internacional, 4 meses prefeito, 6 meses vereador. Diretor de empresa prestadora de serviço ao poder público, 4 meses prefeito e 6 meses vereador. E esse cargo aqui, inclusive, é importante depois você também consultar o advogado, porque tem alguns dispositivos legais sobre isso, né? Você tem uma empresa que presta serviço ao poder público, ao qual você vai concorrer. Tem algum prazo também para isso. Diretor de empresa de rádio e televisão que tem contrato com a prefeitura, não há exigência de afastamento, mas se você é locutor, repórter, apresentador, narrador, você tem que se afastar em 30 de junho. É o prazo máximo para você estar no ar para concorrer às eleições. Diretor de supermercado que fornece bens para a prefeitura através de licitação, 4 meses prefeito, 6 meses vereador. Diretor de escola são 3 meses. Diretor de hospital que tem contratos, cláusulas uniformes, não há exigência. Por isso que eu disse, tem um caso que você tem prazo. Outro caso não há exigência. É importante você verificar com o jurídico do seu partido. Diretor de programa estadual de desestatização, 3 meses. Diretor de departamento de obras e serviços urbanos, são 3 meses. Diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, 4 meses para prefeito, 6 meses vereador, mas tem que pedir exoneração se for para vereador. Diretor Regional de Educação, 4 meses prefeito, 6 meses vereador. Diretores de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e mantidas pelo poder público. São 4 meses prefeito, 6 meses para vereador, mas com exoneração. Diretor técnico, diretor de conselho comunitário sem interesse direto ou indireto na arrecadação de tributos, não há exigência. Dirigente de entidades de assistência a municípios mantidos com verbas públicas, 4 meses prefeitos e 6 meses vereador. Dirigente de entidade de direito privado, que não tem recebimento de recurso público, não tem exigência. Dirigente de entidade privada, também não há exigência. Mas se for uma PAI que recebe recursos públicos, aí você também tem que checar os prazos certinho com os advogados aí. Dirigente de entidade representativa do município, 4 meses prefeito, 6 meses vereador. Dirigente de fundação instituída por partido político e mantida exclusivamente com recurso do fundo partidário, não há exigência. Dirigente de associação privada, ainda que a entidade receba subvenções públicas, não há desincompatibilização, desde que a fundação não receba subvenção pública. O mesmo acontece para o dirigente de fundação privada e também o dirigente sindical.
não há exigência, uma vez que como não existe o caráter compulsório das contribuições, que não se falar de violação legal, uma vez que as contribuições de caráter voluntário não atraem o óbice que se refere à linha G do inciso 2 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90. O dirigente ou representante de associação profissional não reconhecida legalmente, entidade sindical, e que não receba recursos públicos, não há exigência. Eletricista da Sociedade de Economia Mista, vamos lá, economia mista, privado e pública, 3 meses. Empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, 3 meses, ambos os cargos. Estagiário de órgão público, não tem exigência. Fiscal de tributo, 4 meses prefeito, 6 meses vereador. Funcionário do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, são 3 meses. Funcionário do Fisco, 4 meses prefeito, 6 meses vereador. Gerente de empresa que contrata com o governo, 6 meses prefeito, 4 meses prefeito e 6 meses vereador. Governadores de Estado e do Distrito Federal, 4 meses para prefeito e 6 meses para vereador, e tem que pedir exoneração. Interventor estadual do município, 6 meses em ambos os cargos. Interventores federais, 6 meses e exoneração. Juiz arbitral, não há exigência. Juiz de paz, não há exigência. Liquidante de empresa de economia mista, exploração de transporte urbano, são 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Locutor de rádio, ele não tem que se desincompatibilizar, mas, assim como eu já disse, locutor, repórter, narrador, 30 de junho tem que se afastar do cargo que ele ocupa na emissora a qual ele trabalha. Médico do INSS, são 3 meses para ambos os cargos. O magistrado, afastamento definitivo e tem que ser 6 meses antes. Médico do SUS, 3 meses antes. Médico no exercício de função pública, também são 3 meses. Membros de conselhos diretor, fiscal e consultivo de entidade representativas de município, 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Membros do Conselho Fiscal, que não exercem as funções de dirigentes, administrador ou representantes de entidade de classe mantida pelo poder público, não há exigência. Membros do Conselho de Administração de Empresas concessionárias do Serviço Público, 4 meses prefeito, 6 meses para vereador. Membro do Consórcio Público Intermunicipal, presidente, não há exigência. Membro de Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, também não há exigência. Membros do Conselho Tutelar, são 3 meses. Membros do Ministério Público, afastamento definitivo com 6 meses. Membros do Tribunal de Contas, afastamento definitivo também com 6 meses. Ministros de Estado, 4 meses para prefeito e vice e 6 meses para vereador. Motorista de sindicato, não tem exigência. Oficial de gabinete da presidência da Câmara Municipal não efetivo, exoneração com 3 meses em ambos os cargos. Polícia Civil e Polícia Militar, 3 meses, ambos os cargos. Policial Militar, mas que exerce a função de comando, são 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Policial Militar, sargento, sem função de comando. Novo entendimento no sentido de que o militar elegível, que não ocupe função de comando, deverá estar afastado do serviço ativo no momento em que for requerido o seu registro de candidatura. Policial Rodoviário Federal, 3 meses, ambos os cargos. Prefeitos, desnecessário para a reeleição, mas se ele for concorrer para vereador, ele tem que se afastar 6 meses antes, pedindo exoneração do cargo. E há casos disso, em que o prefeito ele está em segundo mandato, talvez, então é importante a gente ficar atento a essa questão. Prefeito reeleito, não é possível ele ser reeleito novamente, mas se ele vai concorrer para vereador, 6 meses antes da eleição, ele tem que pedir exoneração do cargo. Prefeito reeleito ou não candidato, mas em município diverso, 6 meses antes, tá? Ele tem que se afastar. Presidente do CREA, 4 meses. Presidente da Câmara de Vereadores, não há exigência. Presidente da Comissão de Licitação Municipal, 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Presidente de Associação Municipal, mantidas total ou parcialmente com o poder público, com recursos públicos, 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Presidente de Associação de Servidores Municipais, entidade não sindical, não tem exigência.
Presidente de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e mantidas pelo poder público, 6 meses e exoneração. Presidente do Conselho de Fundo Municipal da Previdência dos Servidores, 4 meses prefeito e 6 meses para vereador. Presidente do Conselho Municipal da Criança não tem exigência. Presidente de creche mantida pelo poder público, 6 meses. Presidente de festa popular, peão de boiadeiro, festa agropecuária, não tem previsão, mas é importante você ficar atento e consultar o seu advogado. Presidente de fundação pública estadual, 4 meses para prefeito. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 4 meses. Presidente da OAB, 4 meses. Diretor de Comitê de Bacias Hidrográficas, não há exigência. Presidente do órgão municipal de assistência, 4 meses. Presidente de partido político, não tem exigência. Profissional cuja atividade é divulgada na mídia, não há exigência. Professor de escola pública, 3 meses para ambos os cargos. Proprietários de emissoras de rádio, não tem exigência. O radialista, volto a dizer, 30 de junho tem que se afastar. Reitor de universidades subvencionadas pelo poder público, 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Representantes de associações municipais mantidas com recursos públicos de forma total ou parcial, 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Representante de entidade patronal, 4 meses. Secretário de administração municipal. Aí vamos lá. Para prefeito e vice, 4 meses. Para vereador são 6 meses. Secretário executivo da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, 4 meses prefeito e vice, 6 meses para vereador. Secretários gerais, secretários executivos, secretários nacionais, federais dos ministérios, as pessoas que ocupem cargos equivalentes, 6 meses antes também devem se afastar e também pedir exoneração. Secretários municipais, 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Secretários de Estado, da mesma forma, 4 meses para prefeito e vice, 6 meses para vereador. Secretário parlamentar, 3 meses. Servidor candidato em município diverso, não há exigência. Servidor da Justiça Eleitoral, proibido de exercer atividade partidária. Servidor do Fisco, 4 meses prefeito, 6 meses vereador. Servidor público, afastamento remunerado, 3 meses antes. Servidor público em estágio probatório, também são 3 meses antes. O servidor público municipal, que vai se candidatar em outro município, não tem necessidade de se afastar. O servidor público com cargo de comissão, exoneração e 3 meses antes para ambos os cargos. Servidor público com cargo em comissão em gabinete de parlamentar em Brasília, também exoneração e 3 meses antes. Servidores públicos celestistas, 3 meses. Servidor público federal da Câmara dos Deputados, 3 meses. Servidor público, secretária parlamentar, 3 meses. Subdelegado de polícia, 4 meses para prefeito e 6 meses para vereador. Superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas, são 6 meses e também exoneração. Titular da serventia extrajudicial, 3 meses. Vereador, não tem necessidade de se afastar. Vice-diretor de escola, são 3 meses antes da data da eleição. Vice-prefeito, que sucede o prefeito para se candidatar a vice-prefeito novamente. Então vamos lá. Vice-prefeito, que durante o mandato ele vai suceder o prefeito que será candidato. Ou seja, ele é vice-prefeito e agora ele vai se candidatar a vice-prefeito novamente, mas ele sucedeu o prefeito atual. Ele tem que sair do cargo 6 meses antes e renunciar. Mas o vice-prefeito que sucede o prefeito, ele não tem necessidade de se afastar. Por exemplo, ele é vice-prefeito hoje e vai concorrer ao cargo de prefeito. Aí ele não precisa se afastar. Mas se ele for concorrer a vereador, ele tem que se renunciar, tem que sair 6 meses antes do cargo. Beleza? Se ele vai concorrer a vice-prefeito novamente em um segundo mandato, não há necessidade de se afastar. Vice-presidente de associação municipal, mantida total ou parcialmente com poder público, 4 meses antes para prefeito e vice e 6 meses para vereador. Vogal da junta comercial, 3 meses antes, ele também tem que se afastar. Pessoal, esses aqui são os cargos. Quem é CLT não precisa se afastar.
aposentado, não precisa se afastar, nada disso. Mas é importante vocês entenderem o seguinte, nós estamos falando de um processo eleitoral, que aqui é o que está na legislação. Então é importantíssimo que você consulte o advogado aí do seu partido, para que você fique atento às questões que podem ocorrer no seu município, tá bom? Isso aqui é a fase geral, mas a fase que é específica do seu município é importante que você consulte o seu advogado. E eu quero falar para você que ainda não é aluno do nosso curso para vereador ou não participa da nossa mentoria. Aqui abaixo, nesse vídeo, tem links para você poder fazer a sua inscrição para o curso para vereador e também para a nossa mentoria. Lá nós vamos te ajudar de forma específica a você caminhar de forma bem adequada dentro do seu processo eleitoral. Então, qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp, faça sua inscrição no curso para vereador ou na mentoria, que eu tenho o maior prazer em te ajudar dentro desse processo eleitoral que se aproxima, tá bom? Boa sorte para você, espero ter te ajudado. Eu sei que ficaram muitas dúvidas, a tabela eu posso te mandar pelo WhatsApp, mas é importante que você consulte o advogado do seu partido aí no seu município para você se inteirar também das demais informações. Valeu, forte abraço e até o nosso próximo encontro.